Chegamos agora no passo 6. Vamos explorar formas de atrair investimento, né? Atrair dinheiro é fácil, como eu falei aí, mas manter investidores satisfeitos é outra história. Então aqui esse é o passo 6. Vamos lá. A gente chega aqui num ponto crítico para o crescimento de qualquer empresa. O que é? Dinheiro, né? Como ter mais capital para fazer o seu negócio girar em outra velocidade e também como atrair investidores de forma segura e estratégica, tá? Porque, vamos combinar uma coisa, não basta só conseguir o dinheiro, tá? O grande desafio é manter esse investidor satisfeito e garantir que esse dinheiro, que esse recurso, seja usado para impulsionar o seu negócio, sem gerar problemas nesse meio do caminho aí. Então, o que você precisa saber para tomar essas decisões? Vamos lá, tentar explicar aqui, que é complexo. A primeira coisa parece básico, mas não é. A casa precisa estar em ordem. A gente falou todas essas questões aqui no passo. Então, antes de pensar em atrair investidor, buscar financiamento, é fundamental que a empresa esteja organizada tanto quanto possível. Ah, Dimas, mas não está 100% redonda ainda a minha operação. Não tem problema. O importante é entender e fazer o que for possível e disponível para você na ocasião, tá? Por que isso? É simples. Porque ninguém vai colocar dinheiro em um negócio que parece confuso, que apresenta uma série de inconsistências, que os sócios estão brigando, que tem vulnerabilidades jurídicas aparentes. Então, quando eu falo sobre colocar a casa em ordem, eu estou falando de cuidar de todos os pilares essenciais do seu negócio, que eu falei aqui já. Questões societárias. O contrato social está atualizado? Existem acordos de sócios bem definidos, prevendo direitos, deveres, regras, obrigações, entrada e saída? Tem sócio com mútuo conversível em participação societária, porque aportou um dinheiro a mais? Tem participações societárias comprometidas no futuro? Esses documentos são a base para transmitir segurança para quem está fora. O investidor quer saber se a empresa tem uma estrutura societária tributária sólida, se ela está preparada para suportar esse crescimento, entendeu? Agora, outro ponto relevante e também óbvio, que eu falei rapidamente, questões tributárias. A empresa está em dia com suas obrigações fiscais? Existem débitos tributários pendentes? Tem parcelamento? O regime tributário é o mais adequado para o momento e os objetivos da empresa? Tá tudo redondo isso? Essas perguntas elas precisam ser respondidas porque o investidor vai te perguntar. Então, antes de atrair esse recurso, é melhor você já ter as respostas. Investidor foge de empresa com problema fiscal, porque sabe que isso pode comprometer os resultados futuros e até a responsabilização do sócio. Então, é óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito e relembrado mesmo, tá? Outro aspecto, questão trabalhista. A folha de pagamento está regularizada? Existem ações trabalhistas em andamento? Essas pendências podem assustar os investidores, como eu falei, e impactar diretamente a operação do seu negócio. Então, o ideal é você identificar e mitigar esses riscos com antecedência, sempre dentro das suas possibilidades, tá? Outro ponto importante, questões contratuais, olha só. Isso também é importante administrar, gestão de contratos. Vamos lá, a empresa tem contratos claros e bem definidos com clientes, fornecedores estratégicos. Um contrato mal elaborado ou informal, boca a boca, pode gerar uma insegurança e colocar a sua operação em risco. Isso vale especialmente para contratos a longo prazo, que garantem, lógico, uma previsibilidade de fluxo de caixa. LGPD, registro de marca, propriedade intelectual, são outros pontos também. A sua operação tem uma marca forte, desenvolveu algo inovador, mas esses ativos estão protegidos juridicamente? Eles respeitam legislação para tratar dados pessoais adequadamente? Os investidores valorizam empresas que se preocupam com a proteção dos seus ativos intangíveis, que a gente fala. É por isso que essas disputas legais e isso aí agrega valor no seu negócio se estiver certo, tá? Falei também rapidamente, gestão de fornecedores. A relação com os seus fornecedores está bem estruturada? Existem contratos claros, prazos estabelecidos, alternativas caso um fornecedor estratégico fale? Ter uma boa gestão nesse ponto também demonstra estabilidade e previsibilidade, tá? Agora deixa eu trazer uma questão prática também de tranquilizar em relação a isso daqui. Se a sua empresa não está com essas áreas organizadas, os aportes dos investidores, na prática, às vezes eles vão ter que ser destinados a resolver exatamente esses problemas. E tá tudo bem. Pode ser uma boa estratégia, inclusive, para você reestruturar o seu negócio. Mas é importante que você saiba e tenha clareza disso, tá? Porque quando você vai direcionar o capital do investimento para corrigir as pendências, sejam elas tributárias, societárias, trabalhistas, contratuais, etc., a capacidade de usar esse recurso para expandir e gerar retorno vai ser menor. Ou seja, o dinheiro não vai direto para o crescimento,
mas sim para arrumar a casa. Então isso vai diminuir a vantagem do investimento e pode até desmotivar o investidor, porque ele vai perceber que esses recursos vão ser direcionados de forma reativa e não de forma estratégica, tá? Então por isso que quanto mais organizada a empresa estiver antes de buscar esse investimento, maior será o impacto positivo desse aporte de grana. Um negócio bem estruturado vai transmitir confiança, vai atrair condições melhores de negociação e permite que esses recursos sejam utilizados para alavancar o crescimento e não para ficar ali apagando incêndios, tá? Isso é importante, então. Mas vamos lá, continuando o nosso ponto aqui, ó. Segundo ponto que você tem que enfrentar. Escolher as fontes de financiamento corretas, tá? Arrumou a casa, agora eu tenho que saber onde eu vou conseguir esses recursos, tá? Então o erro mais comum aqui é sair atrás de qualquer tipo de recurso, sem avaliar se faz sentido para sua empresa. Porque, antes de tudo, você precisa entender quais são as opções disponíveis e como elas se encaixam nos objetivos. Porque o dinheiro está aí no mercado, mas se esse dinheiro a que preço ele vai entrar? Entendeu? Então, por exemplo, vamos lá, investimento de sócios. Se você já tem sócio, pode ser que esse seja o caminho mais simples, tá? Pedir um aporte dos próprios sócios tem algumas vantagens, como por exemplo, mais flexível, tem interesse alinhado. É claro que o sócio precisa ter condição financeira para isso, tá? Mas mesmo assim é essencial que você formalize tudo, deixando claro quem investiu e como será a participação dele nesse negócio. Será feito como empréstimo, por exemplo? A possibilidade de aumentar a participação societária, como que será contabilizado esse aporte, tá? Então essas questões são importantes para você pensar quando o sócio vai botar dinheiro, tá? Outra possibilidade que a gente tem são os investidores externos. Aqui eu estou falando daquele investidor anjo, né? Ou de fundos que na prática você vai atrair o capital, são empresas ou pessoas que acreditam no potencial do seu negócio, tá? Mas isso não é só uma negociação financeira também, é também para você troca de confiança. Para que o investidor externo entre no jogo, você precisa mostrar que conhece o seu mercado, que tem um plano de negócio sólido e principalmente que sabe quanto vale a sua empresa. Então é importante também para você não jogar o valor lá para baixo, tá? Outra possibilidade importante também e mais comum também, são os empréstimos e financiamentos, tá? É uma opção assim mais direta, o dinheiro no mercado, mas exige também um cuidado, porque o empréstimo pode ser uma boa solução para quem precisa de dinheiro rápido, mas os custos disso precisam ser avaliados. Juros, prazos, impacto no fluxo de caixa, etc. Você precisa entender tudo isso. Nunca, minha recomendação é que você tome essa decisão sem entender como a dívida vai afetar a saúde financeira da sua empresa. Beleza? Bom, outra possibilidade bem interessante é o crowdfunding. Você já ouviu falar isso? Já pensou nisso? Na prática, isso é interessante. É uma forma de captar dinheiro com várias pessoas que acreditam na sua ideia, no seu projeto. Essa estratégia é ótima para aquelas startups, por exemplo, ou negócio que tem mais aquele apelo inovador, tá? Mas também, da mesma forma, exige um plano de comunicação muito claro, contratos muito bem transparentes, que as pessoas vão querer saber exatamente onde o dinheiro delas vai ser usado e quais resultados que elas esperam, tá? Então, caso contrário, também vai dar problema. Isso é bem legal, aquela vaquinha, entre aspas, né? Tem muitas plataformas digitais que fazem isso também, beleza? Bom, para finalizar, vamos lá com dicas mais práticas, tá? Você já conhece algumas opções para obter capital, mas o que é importante aqui é para garantir que esses recursos sejam efetivamente, né, ajudem efetivamente o seu planejamento estratégico. Primeiro, você não prometa o que você não pode cumprir. Investidor odeia surpresa, isso é prático, tá? Seja claro nos riscos, no retorno, no prazo, tudo envolvido. Transparência é a palavra-chave nisso daqui, tá? Organiza a sua empresa antes de buscar recursos, como eu falei anteriormente. É importante que você mapeie tudo isso, e todos aqueles pontos que eu mencionei para vocês aqui, para que você deixe a questão muito bem transparente, tá? Se não ficar transparente, pode dar problema, tá? Um outro aspecto, como eu falei, simule cenários antes de tomar decisões. Como é que vai ser a entrada desse recurso na minha operação? Qual vai ser o impacto disso? Quais custos eu vou ter no curto e no longo prazo? Você terá sua participação societária diluída, por exemplo? A que preço? Então essas perguntas e essas respostas são essenciais para você evitar problemas no futuro, tá? E para finalizar mesmo agora, eu queria fazer um alerta importante. Evite o excesso de soluções, tá? Atrair recursos sem um plano claro é como colocar gasolina em um carro sem motor. Pode parecer que você está preparado, mas sem o direcionamento correto, o dinheiro simplesmente não vai levar a sua empresa a lugar nenhum. Por isso que precisa ter estratégia, tá? Então, antes de correr atrás de dinheiro,
alinhe todas essas peças como um quebra-cabeça mesmo, tá? Identifique o que realmente é prioridade, escolha as ferramentas e os fundos corretos para você atuar e ir atrás desse dinheiro e compatibilize isso com a necessidade da sua empresa. Captação de recursos no mercado não é só sobre dinheiro, é sobre estratégia, abertura de portas, sinergia de negócios, planejamento e execução. Entenda as suas opções, prepare a sua empresa e sempre que possível conte também com especialistas para te ajudar nesse processo. Beleza? Bom, no próximo passo a gente vai falar sobre o que fazer quando o dinheiro já está no jogo, já está na operação, mas as coisas começam a mudar, como a saída de um sócio, uma reestruturação societária, tá? Eu vou te mostrar como proteger o valor da sua empresa, como proteger os interesses nesses momentos críticos, e é um passo também muito importante, porque eventualmente uma discussão com o sócio, ele sempre vai trazer uma surpresa desagradável. A sua operação pode estar rodando, voando, mas só que aí você tem uma desavença, um ruído de comunicação, e muitas vezes isso pode levar tudo a perder se você não fizer o planejamento correto.